Estamos de volta com o nosso programa, acolhendo com muita alegria a Erenice Jesus de Souza, ela que é pedagoga, educadora, mestre em educação, está aqui hoje para falar sobre as linguagens de Deus para as crianças. Erenice, uma alegria ter você conosco. Obrigado, Padre. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir ainda mais com o nosso trabalho de evangelização, com a iniciação dos pequeninos à vida cristã. Erenice trabalha, gente, aqui na cidade de Franco da Rocha, pertinho da Grande São Paulo, aqui perto da capital, e é da Diocese de Bragança Paulista. E ela tem com as Paulinas esses 2 livros, Iniciação à Vida Cristã dos Pequeninos, que você pode adquirir ligando no 0800 70 100 81 ou acessando nossa página na internet www.paulinas.org.br. Ela tem também esse livro aqui, Ilustrações do Gustavo Montebello, né, Erenice? Também pelas Paulinas, 0800 70 100 81, www.paulinas.org.br. Ampla experiência na formação, na educação das crianças, não só na catequese, mas também nas escolas, que você também é professora, né, Erenice? A linguagem, quando a gente fala de Deus para as crianças, como deve ser essa linguagem? A criança tem o seu próprio universo, tem a sua própria vida, diferente da gente que é adulto. De que maneira a gente pode ensinar sobre Deus para as crianças? Num primeiro momento, nós temos que ter bem claro que no contato com as crianças, nós precisamos, enquanto adultos, entender todo esse universo ao qual ela pertence, quais são as suas compreensões sobre o mundo que a cerca, para que diante disso possamos contribuir ainda mais para superar alguns traumas, retirar algumas dúvidas e partir daquilo que ela realmente conhece para poder realizar uma construção dessa imagem de Deus. Aquela ideia de nós, enquanto adultos, já termos uma construção elaborada e passar isso para as crianças de forma pronta, tem que ser superada, de modo que a gente possa valorizar e enriquecer ainda mais os trabalhos educacionais, catequéticos, com as experiências que as crianças têm em relação a esse grande tema de fé, a esse nosso grande princípio, que é a nossa relação com Deus. A criança ela está naquele processo de crescimento, de formação, e é fundamental essa etapa na vida de todo ser humano. Às vezes acontecem problemas nessa etapa, tanto na catequese quanto na educação, de um modo especial quando a gente fala de Deus. Podem surgir traumas, medos, talvez de acordo com aquilo que a criança vive na sua família. De que maneira a gente pode ensinar as crianças sobre Deus para que elas não pensem num Deus bravo, tendo medo de Deus, mas experimentando um Deus que ama e que é misericórdia, Erenice? Num primeiro momento, a gente pensa em falar de Deus e muitas vezes distancia essa relação da criança com Deus das suas próprias experiências. Então, a Igreja hoje nos diz da importância de uma experiência vivencial e celebrativa com esse Deus, para que a criança possa ir construindo essa imagem a partir de experiências realmente que tornem Deus algo positivo em suas vidas. A gente vê as crianças muitas vezes com medo, receosas de até mesmo se referir a esse Deus como alguém que as acolhe, que está junto, que realmente é um amigo. Essa expressão amigo, ela é muito presente. Mas que nós possamos realmente afirmar isso junto às nossas crianças, para que elas compreendam que esse Deus não é alguém que irá julgá-las, destituí-las de sua identidade, mas sim alguém que as valoriza desde a mais tenra idade, muito mais desde o ventre, como o próprio Jeremias nos situa biblicamente. Está acolhendo nosso programa Erenice Jesus de Souza, pedagoga, mestre em educação, trabalha na formação das crianças e também na catequese aqui em Franco da Rocha, Diocese de Bragança Paulista. Muitas vezes, Erenice, as mães perguntam para o padre, com certeza perguntam para você, o que eu respondo quando meu filho ou minha filha me fazem perguntas complicadas? Quem criou Deus? Onde Deus mora? É importante também que os adultos aprendam essa linguagem para ensinar as crianças, sobretudo esses temas mais complexos. De que maneira a mãe, o pai, o catequista, o professor pode falar de Deus para as crianças, de modo especial com essas perguntas? Perguntas que às vezes pegam a mãe desprevenida, ela não sabe nem o que fazer, a professora, o pai. Como você lida com essas perguntas importantes e que às vezes as pessoas não têm uma preparação para respondê-las? Nós, enquanto adultos, diante dos questionamentos, das inquietações, curiosidades que as crianças apresentam em relação à nossa fé, nós devemos ter uma convicção muito grande nesse momento ao responder a essas questões,
porque a criança sente a dúvida, ela sente a nossa inquietação e muitas vezes nós delegamos para outras pessoas e nos retiramos de porta-vozes de uma experiência concreta com elas, delegando muitas vezes somente a um catequista ou somente ao padre essa informação. Mas muito mais do que uma informação, é uma construção de um sentido para a nossa vida, de uma identidade que hoje nós temos que preservar muito bem desde a infância. Então, que nós possamos, ao ouvir os questionamentos das crianças, fazer como o próprio Jesus mesmo nos ensina, que nós devemos ouvir qual seria a resposta dessa criança sobre essa questão. Porque as crianças nos testam muitas vezes. Às vezes elas têm até a resposta. Já tem a resposta. E ao ouvir as suas respostas, a gente se deslumbra com algumas observações que vão nos enriquecendo ainda mais na forma como lidar com os próprios questionamentos dessas crianças. Então, muitas vezes nós, na nossa angústia adulta de querer dar conta do recado em alguma situação, às vezes atropelamos algumas situações ou deixamos a criança com mais dúvida ainda. Então, ouça a criança na sua dúvida e questione-a também para que ela possa ir construindo essas representações, ela possa realmente dar voz àquilo que ela tem de compreensão e assim a gente vai ajustando o que naquele momento ela tem de conhecimento com aquilo que deve ser oferecido para que gradualmente essa criança possa chegar a uma catequese efetivamente que a inicie na vida cristã. Hoje eu cantei no programa uma canção que se chama Existe um Tempo para Cada Coisa. A gente fala do tempo, hoje é um corre-corre danado. Você disse já um pouco disso. É importante essa integração entre os pais e os professores catequistas na formação das crianças. O tempo hoje é muito curto, às vezes não dá. É importante que a catequista, o professor e a professora saiba um pouquinho da origem daquele catequizando, daquele aluno, conhecendo um pouquinho da sua história, para melhor entrar na sua vida e levar Deus, e levar a formação, Irenice? Sim, sim. Nós temos o documento de Aparecida que nos situa muito bem isso. Todas as dimensões da catequese, elas têm de ir de encontro com a pessoa. Então, nós temos a pessoa enquanto um dado antropológico. Todo o Antigo Testamento nos coloca um Deus que se aproxima da vida das pessoas, as conhece, suscita nessas pessoas uma vida nova, principalmente a partir das próprias experiências que essa pessoa pode desenvolver em determinados momentos da sua vida. Então, nós primamos por uma infância que realmente tem uma base de fé e que essa base de fé esteja articulada na escola, na família, enquanto primeira catequista e tendo também a igreja, a comunidade eclesial, quanto grande porta-voz de todo um conjunto de ações que possam realmente favorecer esse contato da criança com Deus. Denise, agradeço seu carinho, sua presença aqui no programa Deus com a Gente. Parabéns pelos livros publicados pela Paulinas e a sua mensagem final aos amigos do Brasil, Denise. Eu agradeço o convite e espero que esta bandeira de luta da iniciação dos pequeninos à vida cristã se torne realmente uma grande realidade a ser alcançada nas nossas dioceses de todo o país, para que as nossas crianças possam ter uma educação na fé completa. Obrigado pela sua presença e pelo seu carinho. A gente vai fazer um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com a história de vida do Alexandre Cabral sobre os livros, doando a vida por amor às pessoas. E o nosso momento de oração também. Eu volto daqui a pouquinho. Deus com a gente.